Boa tarde a todos e a todas. Que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos hoje transmitir aquilo que preparamos e poder consolar os corações dos que vieram, esclarecendo e trazendo-nos paz e luz. Não é tão difícil encontrarmos pessoas no nosso dia a dia que olham para os nossos filhos ou para nós, enquanto filhos, e fazem o seguinte comentário: nossa, como você parece com a sua mãe, como você parece com seu pai, como você parece com um avô, com a avó, tanto do ponto de vista de uma aparência física, como também do ponto de vista do jeito da gente ser, do jeito de olhar, de andar, de falar. E aí, nós nos perguntamos muitas vezes: o que determina para nós essa parecença, essa semelhança física? Tanto do ponto de vista, quanto ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Será que existe alguma explicação para isso? Do ponto de vista moral, aliás, do ponto de vista espiritual, Kardec, curioso como era, que não poderia deixar de fazer as perguntas aos espíritos sobre a família, e sobre isso, indagou, então, na questão 207 do Livro dos Espíritos. Se existem, não é, dentro das famílias, essas semelhanças físicas, se os pais transmitem frequentemente aos filhos essa semelhança física, é possível também que esses pais transmitam a semelhança moral? Ou seja, já que nós temos esses genes ou essas características que os pais nos transmitem, a moralidade também é transmitida pelos nossos pais? E é bem interessante, porque eles vão responder o seguinte: não, uma vez que têm alma ou espíritos diferentes, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, ele continua e pergunta: de onde provêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? E eles respondem: são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Então, a partir dessa questão, ele vai discorrer entre as questões 207 e 217, nesse item que fala sobre as parecenças ou semelhanças físicas e morais, explicando que as características físicas são transmitidas, sim, pelos pais, porque são corpos físicos e esse corpo físico dos pais vai, então, determinar geneticamente algumas características físicas desses filhos. Pode ser cor de olhos, cabelos, pode ser algumas doenças, algumas hereditariedades, algumas questões genéticas, algumas questões hereditárias. Porém, a moralidade não. Mas por quê? Porque o espírito não vem do corpo. O espírito precede o corpo, ou seja, os pais emprestam para seus filhos seus corpos físicos, para que, através da reencarnação, a gente possa estar aqui. No entanto, a moralidade não é transmitida por este corpo, porque o espírito já existia antes desse corpo. Quando a gente vai falar sobre o tema de hoje, que, como a Alisson disse, é família e espiritismo, parecenças físicas e morais, a gente pode destacar, no núcleo disso aí, 3 conceitos básicos que talvez a gente precise olhar. Um é sobre família, o outro é sobre a genética, a hereditariedade, e o outro é a moralidade.
Então, vamos começar pela família. Quando a gente pensa em família, nós temos os conceitos materiais do que é uma família, que geralmente são laços de sangue, pessoas unidas por laços consanguíneos, que dividem suas histórias, suas vidas, e que convivem, na maioria das vezes, no mesmo ambiente. Do ponto de vista espiritual, a gente vai ver que a família, ela é isso, mas é muito mais do que isso. Como assim? Vamos dar um exemplo. Se a gente for partir do princípio que a gente vai olhar a história do desenvolvimento da família no Brasil, por exemplo, quando a gente vai para a Idade Média, que a gente olha como eram esses filhos e como eram esses pais, no sentido da criação, no sentido da transmissão da moralidade, nós vamos ver o quê? Que esses filhos, até os 7 anos de idade, ainda eram amamentados, e a partir dos 7 anos de idade, esses filhos se transformavam em companheiros desses pais. Ou seja, as crianças, naquela época, na Idade Média, não eram consideradas seres infantis, com a cognição ainda infantil, com desenvolvimento emocional infantil. Eles eram mini-adultos. Se a gente for olhar as fotografias que a gente vê dos tempos antigos, por exemplo, a gente vê crianças vestidas de paletó, gravata, não é? As crianças, elas eram tidas como mini-adultos. Não se existia esse conceito de educação no sentido acadêmico, no sentido de entender-se que criança não é adulto. E aí, é muito interessante a gente ver que, nesse momento, o que era importante ser transmitido para as famílias eram 3 coisas principais: os bens, os nomes e a vida. Ou seja, as pessoas casavam naquela época sem que necessariamente escolhessem seus parceiros. Havia um interesse de que se casassem famílias boas com outras famílias boas, renomadas de nomes. Por quê? Porque queria-se passar o legado daquela família no sentido do nome, no sentido dos bens materiais e também na procriação. Então, antigamente, haviam-se várias famílias com vários filhos e a educação era misturada naquela época. Não era uma educação externa, era uma educação interna. E, naquela época, quando os pais, então, conviviam com os filhos, eles participavam dos jogos, eles participavam dos trabalhos daquela família, como se fossem mini-adultos. A partir do século XVI, do século XVII, no entanto, isso foi mudando. Esse conceito de educação foi mudando. E aí surgiram, aqui no Brasil, pelo menos, naquela época, os jesuítas, que trouxeram a educação formal e levaram o que antes fazia parte da família, da educação, para uma educação externa a essa família. Então, criaram-se os educandários, e esses educandários, os famosos internatos, as crianças eram afastadas de suas famílias, elas eram levadas para essas escolas, ficavam lá nessas escolas, e, a partir de então, a questão da educação e, consequentemente, da moralidade era dada pela religião, pelos religiosos. Então, os juristas e os eclesiásticos daquela época, eles eram os responsáveis pela moralidade desses filhos. A educação, ela era, então, terceirizada para esses determinados educadores. E, na época, haviam-se punições, castigos, palmatórias e tudo aquilo que a gente escuta, né? De deitar no milho, ajoelhar ali, ficar com a cara na parede e por aí vai. Mas a família não interferia nisso.
isso era com o aval da família. Por quê? Porque a igreja e o Estado diziam para os pais que a moralidade precisaria ser conservada, que as crianças não eram adultos, mas eles precisariam ser consertados e que os pais deveriam ser os guardiões espirituais da família. Então, as crianças passavam tempo lá, nas férias iam para a casa dos pais, mas toda essa educação e toda essa separação era feita pela escola. Um pouco mais tarde, nos séculos seguintes, nós tivemos a burguesia, que chegou com as classes sociais, haviam as escolas de caridade, então, mais do que apenas estudar fora, agora, os filhos dos burgueses não se misturavam mais com as classes sociais menos abastadas, e houve então, uma divisão de classes. Mas a moralidade começou, de uma certa forma, a ser retomada pela família, mas ainda de uma forma muito tímida. Não foi até então, um pouco depois, que a família conseguiu, através de vários movimentos que houveram em defesa da criança, dos direitos, né, da criança, que isso foi delegado novamente para a responsabilidade da família. E aí aconteceu o seguinte: como os pais tinham essa austeridade na escola, eles também começaram a ser austeros com as crianças em casa. E a família tornou-se, então, um poço de, digamos assim, de pessoas que eram educadas por seus pais, mas de uma forma bastante ainda autoritária. Havia uma diferença, e há ainda hoje em dia, entre autoritarismo e autoridade. Muitos pais, até hoje, continuam sendo autoritários, quer dizer, impõem coisas de cima para baixo, mas não têm autoridade sobre seus filhos. Quantas vezes a gente dá uma ordem, por exemplo, e os filhos não obedecem? Porque os pais são, muitas vezes, autoritários, mas não impõem o respeito e a autoridade. E aí, na modernização da família e na contemporaneidade da família, o que é que aconteceu? Quem já foi educado por essa educação mais rígida, mais moralista, ficava revoltado com a sua própria educação e dizia assim: bom, a minha educação foi assim, mas a educação que eu vou dar para os meus filhos não vai ser assim, vai ser diferente. Meus filhos vão ser agora, eles vão ter voz, eles vão ter vez, eles vão poder falar, eles vão poder discutir. E aí o que é que aconteceu? A gente saiu de um extremo, de uma família extremamente autoritária, para uma família completamente democrática. E essa descentralização da hierarquia na família causou um problema sério na questão da moralidade desses filhos. Por quê? Porque agora não mais eu tinha uma família que trazia para mim um senso de hierarquia e autoridade, mas eu tinha uma família também que eu não tinha referência, porque se meu pai e minha mãe não mandavam em mim, se era tudo combinado, e na hora que eu fizesse alguma coisa errada, meu pai e minha mãe não sabiam o que fazer, eles voltavam para aquele modelo autoritário, eu ficava perdido como filho, ou nossos filhos ficavam perdidos dentro desse modelo. Então, a gente foi de um extremo para outro, e a gente passou, de uma certa forma, a não saber como lidar muito bem com este equilíbrio entre hierarquia, moralidade, e aí a família começou a ficar meio desequilibrada, digamos assim. No mínimo, um pouco perdida. Mas aí, veja que interessante. Chega o Espiritismo e tem trazido para nós uma visão diferente do que é família. Então, nossa família, nossa visão, a forma como olhamos a família, ainda é uma forma muito limitada. É o meu filho, é o meu marido, é a minha esposa, é a minha família.
E a gente ainda tem muita dificuldade de entender o conceito de família como para além dos nossos laços consanguíneos. Consequentemente, o que acontece? O Espiritismo vem e, através dos seus ensinos, vai nos mostrar, pela pluralidade das existências, que nós temos várias e várias e várias reencarnações. E isso muda completamente o sentido para nós. Por quê? Porque é através da reencarnação que nós vamos ter a oportunidade de cada vez mais aprofundarmos as nossas relações, melhorarmos, evoluirmos naquilo que vamos precisar evoluir. E nada melhor do que começar dentro da nossa família. Então, a família, nesse sentido, torna-se, como Divaldo Franco fala, um educandário. É um encontro de almas. Ele chama a família de um educandário. Por quê? Porque é o lugar onde nós temos a melhor e a maior oportunidade de praticarmos a educação. O que acontece muitas vezes é que nós instruímos nossos filhos, mas não educamos os nossos filhos. E isso é muito diferente. Instruir é dar informações. Educar é muito mais. Educar é moralizar. Então, dentro da doutrina espírita, nós vamos ver que a família, nas palavras também do Chico Xavier, é um convite a que nós possamos, junto com as outras pessoas que fazem parte daquele grupo familiar, nós possamos ajudar-nos mutuamente a evoluir. Então, nós convivemos nessa existência atual com esses membros da nossa família, mas nós poderemos ter sido vários outros membros dessa mesma família ou de uma outra família. Por exemplo, você pode ter se agregado a essa família e nessa mesma família você ter sido um pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma avó, um tio, um sobrinho. Então, os espíritos, eles se encontram dentro da família, na visão espírita, para fazerem seus reajustes e as suas reparações. Mas será que é só isso? A doutrina espírita vai dizer que não. Por quê? Porque nas diversas vidas, através desse conceito das reencarnações e da pluralidade das existências, nós vamos ver que, às vezes, os espíritos que se encontram unidos na mesma família são espíritos afins, são espíritos que já vivenciaram e provavelmente já repararam também várias e várias situações, dentre esses vários papéis. Então, todos nós, como espíritos, temos compromissos morais uns com os outros, e não é diferente na família. Portanto, a família torna-se esse laboratório de renovação coletiva. Para quê? Para que a gente melhore nossas atitudes e para que a gente melhore nossos sentimentos. Quando a gente olha no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, que é dedicado ao honrai pai e mãe, que fala de família, tem um item bem importante que fala sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E o Kardec escreve a seguinte mensagem aqui, nesse item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez, senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral,
para fazê-lo progredir. Vê que diferença. A gente que vê que um filho é uma posse, o marido é uma posse, a esposa é uma posse, né? Nós emprestamos o nosso envoltório corporal para que esses espíritos, através do nosso corpo, reencarnem. Mas nós somos apenas empréstimos. Eles também são apenas empréstimos para nós. E aí, mais adiante, ele vai dizer que os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Há, pois, dois tipos de famílias: as famílias por laços corporais e as famílias por laços espirituais. Eles vão explicar que as primeiras, as corporais, elas não são duradouras, não é? São frágeis, porque elas se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual, enquanto que as outras, as famílias espirituais, o parentesco espiritual, o laço espiritual, ele é duradouro. Por quê? Porque ele vem dos espíritos. E aí, a gente pode destacar exatamente essa questão, não é? Do corpo sendo o corpo, procedendo do corpo, e o espírito procedendo do espírito. Pois bem, por isso, meus queridos e minhas queridas, que às vezes nós temos aquele filho complicado, que parece que é a ovelha negra na nossa família, né? Aquele que a gente ensina, não aprende, e quebra a cara, e a gente ensina de novo, e a gente se desanima, e a gente arranca os cabelos, e fica com o cabelo branco, né? E o menino nada, a menina nada, né? E aí, por quê? Né? Porque nós emprestamos também o nosso lar, a nossa família, para que esses espíritos venham. E muitas vezes esses espíritos, eles pedem para vir numa família que os ajudem, porque muitas vezes são espíritos inferiores, que têm uma moralidade baixa, que já caíram, que já precisaram de ajuda e que eles pedem. E, através da misericórdia divina, Deus concede que esses filhos venham para essas famílias, para que eles possam, naquele ambiente de amor, de harmonia. Não tem famílias que a gente conhece que todo mundo é tudo direitinho, tudo ajeitadinho, aí tem um que, às vezes, diz: meu Deus do céu, de que planeta veio essa criatura? Como é que ele veio parar aqui na minha casa, né? Mas demos graças a Deus por esses filhos e filhas. Sabe por quê, meus queridos? Porque se eles vieram para nós, é porque nós tanto precisamos reparar, porque, não nos enganemos, somos todos credores e devedores. Então, nessa vida, pode ser que nós precisemos estar com aqueles até que nós, quem sabe, prejudicamos numa vida anterior, e também para que eles tenham a oportunidade. Vocês já pensaram, se todos os espíritos inferiores fossem para famílias mais destrambeladas do que eles, como é que ia ser? Ia ser uma bagaceira, porque não ia dar jeito, né? Você já estava ruim, vai para uma família pior, para reencarnar numa família pior, não faz sentido. Então, Deus, sendo bom, justo, misericordioso, claro que ele ia colocar você numa família melhor, não é assim? Então, continuamos. Nós não escolhemos, na maioria das vezes, as famílias, não é, que nós iremos reencarnar. Às vezes, nós, como Chico Xavier disse, às vezes nós somos intimados, nós temos certas reencarnações compulsórias, e, às vezes, compulsórias com pessoas daquele meio familiar com quem nós não tivemos e não temos afinidade. Exatamente com esse propósito. Tanto para que o espírito que vem para nós como filho evolua, como nós também
passemos por nossas provações, expiações e consigamos também evoluir com eles. Bom, então, essas reparações, elas são feitas, tá, pelos espíritos, e muitas vezes elas nos ajudam a crescer como família, tá? Bom, o que sobrevive disso tudo, então, é o amor. Nós nem sempre temos a família ideal, mas nós podemos ser ideais para a nossa família. Então, se a gente tem a consciência de que fazer o bem é o que precisamos, porque estamos juntos e precisamos melhorar, nós podemos ser ideais para essa família, mesmo que ela não seja ideal para a gente. Façamos a nossa parte. E quando a gente fala do parentesco corporal e espiritual, eu estava pensando que talvez nós pudéssemos entender um pouco do que é que a ciência fala na questão da genética. Porque o parentesco corporal, ou seja, a semelhança física, a parecência física, que é o nosso tema de hoje, ele é determinado, como nós vimos, através do corpo dos nossos pais. E a genética vai, então, explicar um pouco disso para a gente. Quando estávamos pesquisando sobre isso, nós vimos que, nos anos de 1800, a primeira pessoa curiosa com relação à história da hereditariedade foi um monge austríaco. O nome dele era Mendel. E ele começou cruzando as ervilhas, as comidinhas das ervilhas, para ver no que dava. Depois, nos anos de 1900, mais precisamente 1909, veio um outro pesquisador chamado William Bateson, que é considerado o pai da genética. Foi ele que colocou esse nome na genética, que significa a ciência que estuda a hereditariedade. Mais adiante, vieram mais outros pesquisadores e descobriram o DNA humano, mais precisamente o Francis Crick e o James Watson. E eles descobriram que nós tínhamos proteínas no nosso corpo, nós tínhamos os DNAs, e esse DNA, ele determinava, então, geneticamente, todas as nossas formas de ser, né, do corpo humano. Mais adiante, no ano de 1970 até mais ou menos a década de 90, nós tivemos o chamado Projeto Genoma, que era um projeto que ficava encarregado de isolar essas matérias do DNA, exatamente para pesquisar questões de doenças. Então, será que tem alguma doença que poderia ser prevenida? E que questão de doença seria essa? E que tipo de doença? Então, a genética veio aí, não é, nesse longo período. E esse determinismo genético, esse projeto genoma, até aquela época, se pensava que, uma vez que nós tivéssemos os genes hereditários, no caso de nossos pais, nós teríamos, com certeza, seria determinado para nós que tipo de doenças teríamos, que tipo de problemas, talvez transtornos emocionais, transtornos psiquiátricos, nós teríamos. Por quê? Se nossos pais tinham esses genes, nós também teríamos. Se na nossa genética veio isso, então nós teríamos A, B e C de consequência com relação a isso. Foi quando a ciência evoluiu um pouco mais e, através da epigenética, que é o estudo das influências ambientais nos nossos genes, ela foi derrubar um pouco isso, dizendo que nós podemos, sim, ter os genes dos nossos pais, ou seja, nossas parecências físicas, porém, isso não é o suficiente para determinar se nós vamos ter determinadas doenças, ser de determinada forma, ter determinados transtornos e por aí vai. Então, a epigenética ela veio quebrar esse outro paradigma da ciência, dizendo que
Não, nós não somos apenas determinados pelos nossos genes, nós somos muito mais do que nossos genes. E esses genes, eles podem ser transformados. Vê que coisa interessante. Aí, eu estava pensando que, coincidentemente, entre aspas, porque nada é coincidência, foi nos anos de 1800 que também a doutrina espírita surgiu, através da codificação com Kardec. Então, veja que coisa linda. A ciência caminhando na questão de cada vez mais desenvolver a genética e o espiritismo também na questão dos espíritos. Então, ciência unindo-se aí com a religião, como bem nos diz o Evangelho, no capítulo 1, que o espiritismo não veio para derrubar nenhuma religião, não é? Pois bem, então, continuando, quando a gente fala desse determinismo genético, nós vamos entender também, através das obras de André Luiz, que os nossos pensamentos, e se a gente for transpor isso para o tema da gente de hoje, o que é transmitido a nós pelos nossos pais, através dos valores morais, através dos exemplos, através dos pensamentos e a forma como a gente vê o mundo, vai determinar também o que nós somos. Como assim? Bom, eu posso ter vindo, por exemplo, com o gene de desenvolver uma determinada doença, mas, através do meu pensamento, da minha atitude, da minha reforma íntima, da minha mudança interior, eu posso ir construindo, para mim, outra forma neuronal que pode modificar o meu sistema nervoso, modificar o meu organismo, modificar minhas células. Claro que, se nós viemos com a programação de termos determinadas doenças, de passarmos por determinadas experiências, nós iremos passar. Aí é outra questão para uma outra palestra. Mas hoje, não é? Para o que a gente precisa entender, nós precisamos saber que os pais passam para nós os seus valores, a sua moralidade. E essa moralidade, esses valores e tudo que nos passam, eles vão construindo também a nossa genética e a nossa moral. Então, vamos pensar junto. Se os genes não são os únicos responsáveis pelo que somos, então, o que é que há mais do que os genes? Aí é quando entra a questão espiritual. Nós não somos nossos genes. Se nós temos a capacidade até de modificar nossas células e nossos genes, isso significa que existe um princípio inteligente por trás disso, que nós vamos chamar de espírito, que determina para nós algumas de nossas experiências. Então, esse princípio inteligente que está vivo em toda a natureza, que passa pelos reinos mineral, animal e, finalmente, o hominal, ele vai se desenvolvendo. E ele precisa também ser desenvolvido aonde? Dentro da família. Então, quando a gente vai ver a nossa evolução ontológica, por exemplo, a gente vai ver que nós começamos com o instinto, passamos depois para a sensação e passamos para o sentimento. E o papel da família é exatamente esse. Quando a gente é um bebê dentro de uma família, nós vivemos de instinto. A gente tem fome, a gente chora, come. A gente quer ir no banheiro, chora, o pai troca a fralda, a mãe troca a fralda, né? Depois a gente vai tendo sensações e depois a gente vai desenvolvendo esse sentimento. Então, a família, ela tem esse papel, né, de desenvolver essas, transformar as nossas sensações, nossos instintos em sentimentos. E o sentimento maior, obviamente, é o amor, tá? Na questão 209 e na questão 210 do Livro dos Espíritos, que é o mesmo
item que a gente está discutindo, nessa questão das semelhanças físicas e morais, nós vamos ver o seguinte. A pergunta, vejam que curioso. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Seria muito bom, né? Ó, Papai do Céu, me dá um filho bem bom aí, né? Vem aqui um espírito bem iluminado para minha casa, né? Por que nem sempre isso acontece? Aí ele vai responder aquilo que eu toquei antes. Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe concede. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Ele disse não. Ou seja, você não pode, apesar de pedir a Papai do Céu para lhe dar um filho bom, não é? No sentido assim de não lhe dar trabalho, de ser moralmente evoluído, ele não vai te dar isso. Ele vai te dar aquilo que a família precisa. A gente não pode ter isso, tá? Mas nós podemos melhorar o espírito do filho a quem nós demos nascimento. Isso é o seu dever. Os maus filhos são a prova para os pais. É muito interessante porque eles dizem também na questão 208 que, veja a pergunta, os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? E eles dizem, uma influência muito grande. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Ou seja, não diga que a gente não avisou, né? Se a gente falha nessa missão de moralmente encaminhar nossos filhos, nós somos, de acordo com a justiça divina, nós somos culpados disso, não é? Muitas vezes nós queremos que nossos filhos sejam moralmente corretos, mas nós vivemos dentro daquele ditado que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque quantas e quantas vezes nós dizemos, por exemplo, para o filho da gente não mentir, e aí toca o telefone dentro de casa, você olha para a criança e diz que eu não estou, diz que eu não estou. Né? Ou seja, estamos contradizendo uma ordem que demos a nossos filhos. Ou a gente vai no trânsito e diz, menino, dirige com cuidado, vai, pega o carro, aprende aí, dirige. Aí, quando a gente pega o carro, a gente sai desembestado, passa por sinal vermelho, a gente vai no encostamento, a gente faz... Então, assim, qual é a moralidade que a gente está dando desse jeito, né, para os filhos? Os psicólogos que trabalham com desenvolvimento infantil dizem, por exemplo, que nossa primeira linguagem é a linguagem não verbal. Então, nós entendemos muito mais o não verbal do que o verbal. Tanto é que, se a gente estiver dirigindo com alguém no carro e alguém diz assim, dobra a direita, e você bota o braço esquerdo, provavelmente você vai dobrar o esquerdo, porque a nossa primeira linguagem é o não verbal. Pois bem, mas voltando aqui, vamos lá. As marcas do passado, tudo que a gente vai aprendendo, vai ficando no nosso perispírito. Por isso que a gente tem nossas tendências pregressas, por isso que na família, muitas vezes, há uma semelhança de alguns que são espíritos afins, mas outros que não são. E a gente pode concluir o seguinte, que as semelhanças físicas, elas têm a ver com isso que a gente conversou da genética, porém, não no determinismo genético, como já vimos através do conceito da epigenética. E as semelhanças morais, elas precedem de onde? Elas precedem do espírito, que antecedem o corpo. Ou seja, quando estamos para ter nossos filhos, nós emprestamos, como já dissemos antes, nossos corpos, emprestamos nossos genes, mas a moralidade, que é também a nossa responsabilidade, ela vem com a convivência na família, mas os espíritos já vêm com suas tendências pregressas.
Bom, se o corpo... se temos tudo isso e nós temos essa obrigação moral para com nossos filhos, o que é que vai acontecer? Precisamos entender o que é moral, não é? Porque temos o conceito da moral do ponto de vista material e temos o conceito da moral do ponto de vista espiritual. Então, na moral, do ponto de vista material, a gente pode dizer que é um conceito que não há muito consenso entre as pessoas. Porém, geralmente, tem dois critérios que se utiliza para a gente falar de moral, do ponto de vista material. Um é o critério temporal, porque o que era antes considerado algo, hoje pode não ser. Então, a moral, dizem, que muda-se de acordo com o tempo. E o outro conceito, que é o conceito geográfico ou cultural, porque o que é moral nessa cultura pode ser imoral, amoral numa outra cultura, não é? Por exemplo, a poligamia, em alguns países, é considerado moralmente ok, tudo bem. Mas aqui, não, né? Numa cultura monogâmica, não. Então, a moral varia também de acordo com todas essas questões. E o que é que Kardec fala do que é a moral? Moral é a regra da base, a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Em outras palavras, a moral, de acordo com a doutrina espírita, seria seguirmos os ensinamentos baseados nas leis divinas. E onde está escrita a lei divina? Pergunta Kardec aos espíritos, na questão 621. E eles respondem, na consciência, na nossa consciência. Então, Deus coloca dentro de nós essa pontinha de luz aí na consciência, chamada consciência, que faz com que nós possamos distinguir o bem do mal. Isso é tão curioso, porque até uma criancinha pequena, às vezes, sabe quando ela está trelando. Não precisa o pai ou a mãe dizer que está errado, mas ele vai, por exemplo, botar o dedinho na tomada e sai olhando assim, primeiro para você, para saber se está certo, se você vai brigar, não é? Então, como é que a criancinha sabe disso? Então, existe algum instinto, algo dentro de nós que sinaliza para isso. Muito bem. Então, continuando, a gente vê que a meta da doutrina espírita, de acordo com o Livro dos Médiuns, no item 303, ele diz o seguinte, que a meta da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, vejam a responsabilidade que nós temos, enquanto família, de darmos esta alavanca para a nossa sociedade. Porque, se somos os responsáveis e a meta é nós todos evoluirmos para a moralidade, para o bem, fazendo tudo o que está aí na nossa consciência, direcionando isso para as leis divinas, então, o primeiro laboratório para fazermos isso realmente é a família. Então, não é à toa que se fala que a família é a célula da sociedade, fazendo uma analogia até com os genes, né? Com o nosso corpo físico. A família é esse laboratório de experiências onde a gente vai trocar exatamente essa vivência. E com essa vivência a gente vai aprimorando, aperfeiçoando e crescendo, evoluindo o nosso espírito. Bom, chegando já para o final, nós vamos dizer o seguinte, que o Kardec tem uma frase que eu achei bem interessante. Ele diz, somente pela educação moral do ser seria possível a construção de uma sociedade mais equilibrada. E a evolução moral do ser passa pela evolução e educação dos sentimentos. E aí eu pergunto a vocês, a mim, a todos nós, né? Será que nós, enquanto pais, estamos hoje mais preocupados
com a formação acadêmica, com a formação profissional, com o quanto nosso filho vai ganhar lá fora de dinheiro, até, às vezes, escolhendo as profissões que nossos filhos vão estudar para que eles sucedam na vida. Será que estamos mais preocupados com isso? Ou seria mais interessante pensarmos, porque essa é uma preocupação material, isso é uma forma de pensar material. O que é mais produtivo? Seria pensar assim, ou nós internalizarmos que somos espíritos e focarmos mais na questão de uma educação e de um desenvolvimento moral. Então, fica essa questão para a gente refletir. O quanto a gente está priorizando o espírito dos nossos filhos ou estamos priorizando o material, o sucesso dito passageiro dos nossos filhos. Não que eles não possam ser bem-sucedidos, gente. Não é por aí. Afinal de contas, nenhum evangelho condena a riqueza. A riqueza, muito pelo contrário, ela pode ser muito útil, desde que a gente faça bom uso dela. Então, não estamos aqui para criticar a riqueza. Porém, que não esqueçamos desse outro lado, da riqueza moral que nós devemos passar para os nossos filhos. Ok? Então, nós temos a obrigação de desenvolvermos, através da moral dos nossos filhos, algumas virtudes. Que virtudes são essas? Do amor, da fé, da caridade, da humildade, a virtude da compaixão, a virtude da resignação, da mansuetude, do amor e do perdão. E nada melhor do que a nossa querida família para a gente praticar tudo isso, né, gente? Então, concluindo, vamos lá para os nossos pontos centrais. As semelhanças físicas, elas acontecem porque, de fato, nós emprestamos nosso corpo para os nossos filhos e eles têm os nossos genes e nossas hereditariedades. A moralidade pode também ser por semelhança, quando os espíritos são afins e vêm habitar a mesma família. Os pais são responsáveis, sim, pela moralidade desses filhos. Nós hoje tendemos muito a terceirizar, não é, a educação, e nós terceirizamos para, nada contra também, nossas babás, motoristas e por aí vai. E até a própria escola, não é? Mas quando a escola tenta educar o que a gente não educou, a gente às vezes deseduca. Então, a gente desautoriza a escola. Jesus disse uma vez: reconciliai-vos com os vossos irmãos enquanto estáis a caminho. E isso significa que, se temos na nossa família pessoas difíceis, se temos alguns desafetos, que nós possamos olhar para isso e tentarmos nos reconciliar com eles enquanto estamos a caminho. Porque, como, através da pluralidade da existência, a gente vai retornar, é melhor que a gente retorne de uma forma melhor, de uma forma mais positiva do que a gente voltar com as mesmas encrencas que a gente já teve com eles, não é? Então, não somos apenas os nossos genes, nós temos essa influência, como a gente falou, externa, tá? E Jesus, que foi a maior autoridade moral que já existiu aqui nesse planeta, ele conseguia tudo exatamente pela sua autoridade. Jesus conseguia ser autoridade sem ser autoritário. Ele conseguia ser amor, mantendo a sua moral. Então, gente, que não confundamos sermos amorosos com nossos filhos com estabelecermos para eles uma firmeza que eles precisam, porque é muito importante que a gente consiga, ao mesmo tempo, equilibrar amor e disciplina.
As crianças precisam disso, os jovens precisam disso. Eu me lembro uma cliente uma vez que chegou no consultório, um adolescente, que disse assim para mim: eu acho que meus pais não gostam de mim. Por que você acha isso? Porque eles deixam fazer tudo. Eles nunca me dizem não. Eu fiquei realmente intrigada com aquilo, porque eu pensei, puxa vida, eu nunca tinha pensado desse jeito. Na interpretação dela, os pais estavam negligenciando o amor deles com ela, porque não estavam dando limites. Ela podia fazer o que quisesse, eles nem perguntavam onde ela estava, que horas ia chegar, com quem estava, não estavam nem aí. Então, para ela, isso era um descaso, não era amor. Então, que a gente tenha isso, né, essa consciência. E que a gente possa, sim, deixar esse legado, né, para os nossos filhos. Eu queria só ler uma mensagem final bem rápida de Emmanuel, que está no livro Alvorada do Reino, que fala assim: o lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da sabedoria, que eu coloquei em parênteses aqui, moralidade cristã, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Então, meus queridos, que nós possamos, né, conduzir da melhor forma os nossos filhos no barco da vida e que tenhamos sempre Jesus no leme. Muita paz para todos.